Graça e paz, irmãos. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estudar um pouco Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Efésios capítulo 2, 1 a 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus, pelo seu Espírito, faça esta palavra entrar em nós e aí dentro realizar a vontade dEle, em nome de Jesus. Não vamos seguir nenhum esquema pré-elaborado, mas apenas seguir a ordem que foi lida, os versículos da palavra de Deus. Vamos seguir a ordem dos versículos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa entrar em nós, e porque é dentro de nós que ela opera. Precisamos estudar a palavra, e lamentavelmente, irmãos, essa palavra estudar a palavra assusta muita gente nas igrejas. Estudar a palavra, meditar na palavra, ponderar, examinar a palavra, né? Um versículo é preciso que você pondere, medite nele várias vezes, né? A palavra de Deus é suficiente para nós. E aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo 1 e 2, eu mesmo vou ler o texto por causa da versão que estou usando. Diz assim: eu insisto solenemente com vocês, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra de Deus com insistência, em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Você viu?
É preciso pregar a palavra todo momento. Todas as vezes que você se levantar para falar, você precisa pregar a palavra. Alguém já perguntou: quem é o pastor de vocês? Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. E achamos que Ele pastoreia bem, que Ele está à altura da função. O que vocês pregam? Pregamos a palavra. Achamos que a palavra de Deus é suficiente e que ela dá conta do recado. Vocês só estudam a palavra de Deus? Sim. Não precisamos recorrer a essas modinhas religiosas, esses artifícios do inferno. Irmãos, a palavra de Deus não precisa ser melhorada por nós. A palavra de Deus não precisa de ajuda nossa. A palavra de Deus não precisa de uma mãozinha da nossa parte. Basta pregar a palavra e pronto. Então, quando usamos a expressão vamos estudar a palavra, assusta muita gente. Por quê? Nas igrejas, irmãos, por que muita gente se assusta quando a gente diz vamos estudar a palavra hoje? Por quê? Porque é gente superficial, não é? É gente rasa, não é? Elas não suportam a exposição da palavra de Deus. Vou dizer aqui uma coisa para os irmãos: se for feita a exposição da palavra de Deus com insistência nas igrejas pós-modernas, elas vão esvaziar. Pouca gente vai permanecer. Os pregadores sem compromissos com a palavra não pensam duas vezes em deixá-la. Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21, nós vemos exatamente isso que acabei de dizer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Você vê, essa igreja que foi citada não queria ouvir a voz de Jesus. O que significa ouvir a voz de Jesus? Significa ouvir a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, examinar a palavra, porque Deus fala conosco pela sua palavra. E Jesus disse aí que o que vencer, e pelo contexto vemos que vencer aí significa você ouvir a palavra de Deus e você crer na palavra de Deus, no que ela diz, né? A palavra do Senhor diz que eu fui atraído por Ele, nele mesmo, lá na cruz. Eu creio. A palavra de Deus diz que eu fui identificado no sacrifício de Cristo, nele. Eu creio. A palavra diz que eu fui crucificado com Cristo. Eu creio. A palavra diz que eu morri com Cristo. Eu creio. A palavra diz que estou ressuscitado com Cristo. Eu creio. A palavra diz que Cristo se tornou em mim a minha vida. A palavra diz que Cristo vive em mim. Eu creio. Eu creio. Gálatas 2:20, eu vou ler também aqui.
em uma versão que anotei. Diz assim: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E esta vida genuína, aqui é a vida de Cristo que está vivendo em mim, né? E a vida genuína que tenho agora dentro do meu corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este versículo, irmãos, é a minha vida. Este versículo é a minha vida, né? E o meu desejo é que seja também a tua vida, né? Irmãos, do Evangelho só vale para você o que você realmente experimenta e vive. Somente. Eu digo para os irmãos o seguinte: desde abril de 1984, eu estou vivendo os meus melhores dias. Estou vivendo os meus melhores dias. E são dias, né, que cada vez melhores. Por que eu estou vivendo os meus melhores dias? Porque eu descobri um segredo. E o segredo é este: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é dito para nós o que devemos fazer para viver a vida que agrada a Deus, a vida cristã, autêntica. Apenas nos é dito que Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Irmãos, é a vida de descanso. Você vê a diferença? Você pode dizer também: estou vivendo os meus melhores dias, porque você descobriu o segredo de Deus, o segredo que Deus revelou. E o segredo é: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus me libertou de viver, porque viver a vida do ponto de vista espiritual não dá. Você vai se cansar, você não aguenta. Então Jesus vem viver em mim. 1 Coríntios 6,13, veja o que diz aí, porque no texto que eu citei para os irmãos, o apóstolo Paulo falou de uma vida genuína, uma vida autêntica, uma vida que está dentro do nosso corpo. É a vida de Cristo, é a vida do Senhor. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Eu quero apenas a parte final do versículo. Mas o corpo não é para fornicação. Viu? Vou ler de novo. Mas o corpo não é para fornicação. Entenderam, irmãos? Mas o corpo não é para o pecado. O corpo não é para o pecado, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você sabe por que o corpo é do Senhor?
porque é dele. Foi ele que fez. É dele. Mas diz também que o Senhor é para o corpo. Diferente. O corpo é do Senhor, porque é dele. Mas o Senhor, ele disse, o Senhor é para o corpo. Você sabe por que o Senhor é para o corpo? Porque é exatamente no corpo onde ele manifesta a sua vida em nós. A sua vida. Ele está no nosso espírito. Ele é a vida da nossa alma. Mas a sua vida se manifesta na nossa carne mortal, no nosso corpo. A vida de Cristo. A vida de Cristo. Então, irmãos, diferente desses pregadores pós-modernistas, Jesus não deixou a pregação de sua palavra para ficar com a multidão. Alguém me procurou e conversando, ela estava com dificuldade tremenda em relação à vida de Cristo em nós. Ela confessou que não experimentava a vida de Cristo nela e que ela estava muito desanimada. E que alguém disse que a nossa igreja é uma igreja fria. E você entra aqui e você pode sair com gripe. É muito fria a igreja. Se prega só a palavra, só estuda a palavra, não tem outras coisas, não é? É mesmo. Aqui nós pregamos a palavra. Se a palavra não for suficiente, vá procurar a sua turma. Vá buscar. Veja o que Jesus fez. Jesus também não deixou a palavra para ficar com o povo. Ele preferiu ficar sozinho do que ficar com o povo, porém sem a sua palavra. João 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso, difícil esta palavra que ele prega. Ele não tem criatividade, ele prega só a palavra. E o discurso não era duro, irmãos, era um discurso gostoso, muito gostoso. Você pode ler depois em casa, João, o capítulo 6, anterior ao versículo 60, e você vê que Jesus está dizendo coisas tão gostosas. Ele está falando do novo nascimento, do Evangelho. É duro. E veja o versículo 66 ao 68. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. O seguinte, irmãos, o povo começou a dar no pé, o
povo começou a cair fora e foi embora muita gente. Parece que ficou só os discípulos mais íntimos, só 12. Mas Jesus não fez um autoexame, né? Ele, ao invés de rever os seus métodos, avaliar a sua pregação para ver onde poderia melhorar, ele volta-se para os discípulos e diz firmemente: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Veja a reação de Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É dessa gente que precisamos, gente que quer ouvir a palavra, viu? Gente que diz como Pedro disse: só tu tens a suficiência, a palavra que nos dá vida. Esta é a única reação e também resposta que temos que ter diante do Senhor e da sua palavra. Bem, por que estou dizendo isto? Porque aqui estudamos a palavra e agora nós vamos estudar a palavra. Um texto aí denso que foi lido no início pelo irmão, o texto de Efésios, capítulo 2, nós vamos analisar até o versículo 7, Efésios 2, 1, pode ser lido. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos deu vida, diz a versão que estou usando, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A outra versão diz: estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, Paulo está mostrando o que nós éramos, né? E também o quadro de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos salvou. Esse é a mesma coisa que exprime a ideia de introduzir. É um movimento para dentro ou para algum lugar. Está mostrando, irmãos, a situação interna do ser humano, do pecador, a situação interior do homem não regenerado. É uma situação de pecado, de ofensas, uma situação de delitos. É um estado pecaminoso dentro da pessoa, que aí no texto é chamado de morto. Estando vós mortos, é um estado pecaminoso. Aí morte aí é a separação do homem de Deus, porque no pecado o homem está separado de Deus. Irmãos, estando vós mortos em vossos delitos, em vossas ofensas e pecados. Estavam mortos. Os efésios, antes de conhecerem a Jesus, estavam mortos em seus pecados, mas estavam vivos biologicamente e psicologicamente, mas espiritualmente estavam mortos. A pessoa tem vida biológica, está vivo do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico,
mas está morto do ponto de vista espiritual, não tem vida espiritual, a vida espiritual é zero, não tem, irmãos, não é? Estavam vivos para si mesmos, vivos para os pecados, para as ofensas e delitos, estavam vivos para os desejos e vontade da carne, vivos para o mundo, vivos para a natureza pecaminosa deles, vivos para Satanás que operava neles. Versículos 2 e 3. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vejam, irmãos, que o quadro descrito pelo apóstolo Paulo é de profunda pecaminosidade, perversidade, depravação, desobediência, maldade, malignidade. É um quadro digno da ira de Deus mesmo. Eu tenho uma versão aqui, eu vou ler a parte final, o final do versículo 3, que diz assim: começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal qual como todos os demais. Então, irmãos, é realmente um quadro digno da ira de Deus. Você merecia a ira de Deus, eu também, né? Mas na sequência, no versículo 4, Deus nos surpreende de forma assombrosa. Veja o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Viu? O quadro é infernal. O pecador vive um quadro terrível, um estado pecaminoso terrível. Merece o inferno, merece o fogo, merece a ira de Deus, merece ser fulminado. Mas Deus, veja bem, que é riquíssimo em quê? É riquíssimo em dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. Em que Deus é rico? É riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, muito, que você não é capaz de entender. Muito amor, com o qual nos amou. Mas o Senhor amou o pessoal do versículo 2 e 3. Você viu o pessoal do versículo 2 e 3? Que quadro infernal. O Senhor amou esse pessoal, o Senhor amou essa gente. Amei, e amei com muito amor, não é? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou. O que é misericórdia? O que é misericórdia? É Deus não nos dando aquilo que nós merecemos, irmãos. Nós não temos nenhum direito. Se você acha que tem direito, pelo amor de Deus, tira essa ideia besta da cabeça. Nós não temos direito. Por causa do pecado, eu perdi os direitos de salvação, viu? Eu perdi o direito de perdão, eu não tenho
tenho direito de Deus me perdoar. Eu não tenho direito de ter comunhão com Ele. Eu não tenho direito de céu. Eu não tenho direito do reino de Deus, irmãos, de entrar no reino de Deus. Qual é o direito que nós tínhamos? Qual é o direito? Qual o prêmio? O inferno. O inferno, eu vou dizer aqui o seguinte, não se escandalize. O seu direito, por merecimento, era o inferno, o lago de fogo. E o inferno para você era pouco, para mim também. Irmãos, viu? O pecador tem mérito suficiente para ir para o inferno. Mas, escute, mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, viu? Eu que merecia a ira de Deus, você viu no versículo, eu que merecia a ira de Deus, Ele derrama a sua graça salvadora. Irmãos, merecíamos a ira e Deus derrama a sua graça salvadora. Eu não deveria estar aqui hoje, irmãos, só estou por causa da misericórdia de Deus, viu? A nossa condição era de rejeição e Deus deveria nos rejeitar, mas por causa do seu amor, né, Ele nos preferiu e teve grande misericórdia de nós, e por sua graça maravilhosa, Ele providenciou uma estupenda salvação para nós. O texto diz, irmãos, que o amor, a misericórdia de Deus nos tornou participantes de alguns eventos juntamente com Cristo, viu? Aqui diz pelo menos 4 eventos Deus nos tornou participantes juntamente com Cristo. Nossa morte juntamente com Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. São experiências resultantes da nossa união íntima com Cristo. Irmãos, Cristo compartilhou essas experiências conosco, né? O que aconteceu com Cristo aconteceu também conosco, porque nós estávamos identificados na pessoa de Cristo desde a atração na cruz, quando Ele nos atraiu para Ele, viu? Então tudo o que aconteceu com Ele aconteceu conosco, né? Mas é matéria de fé, precisamos crer. Você volte lá para o versículo 1, lê novamente o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Somente o início do texto. Ele vos deu vida. O apóstolo Paulo se empolgava tanto com esta vida que Deus nos deu, a vida de Deus, a vida divina, a vida de Cristo, que ele já começou logo dizendo, Ele vos deu vida, e depois ele teve que falar do pecado, e chega no versículo 5, ele vai falar da vida, como foi que Deus nos deu essa vida, irmãos, a vida de Deus, a vida espiritual. Então, Ele vos deu vida. Para começar, é graça pura. Ele deu
não custa nada. Custou para Ele, porque Ele teve que morrer para me fazer morrer. E ao ressuscitar, trazer para dentro de mim a sua vida. Então, Ele nos deu vida. O versículo 5 vai mostrar o ponto onde Deus nos transmitiu a vida do seu Filho. Pode ser lido. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você viu? Por que o Pai deu vida ao seu Filho? Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Nos deu vida com Cristo. Significa que o Pai deu vida ao seu Filho. Por que o Pai deu vida ao seu Filho? Você sabe? Você sabe responder porque o Pai deu vida ao seu Filho? Porque ele estava morto. Porque ele estava morto. Então o Pai veio trazer a vida ao seu Filho. E você sabe por que nós ganhamos a vida em seu Filho, com o seu Filho, juntamente com Ele? Porque nós estávamos mortos com Ele lá no fundo da sepultura. Porque Ele havia nos atraído para Ele na cruz. E na cruz nós morremos. E descemos com Ele à sepultura. E quando o Espírito foi levar vida ao Filho, essa vida que foi dada ao Filho, também nós ganhamos a mesma vida, a vida do Filho de Deus. Mas, preste atenção agora. Primeiro, a vida fora transmitida para Jesus, para o Filho. E quando a vida entrou em Jesus e tomou conta do seu ser, por permissão dele, essa sua vida entrou também em nós, que estávamos mortos nele. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você vê quando é que a salvação estabelece numa pessoa? E quando a vida entrou no Senhor, o que aconteceu? Para receber a vida, já sabemos, ele estava morto. Mas quando a vida entrou em Jesus, o que aconteceu com Jesus? Quando a vida entrou nele e tomou conta do seu ser, o que aconteceu? Versículo 6 de Efésios 2. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê, quando a vida entrou em Jesus, Ele ressuscitou, irmãos. E quando a vida entrou em Jesus, Ele ressuscitou, e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Diz o texto, diz a palavra, que muita gente não gosta de estudar, né? Gosta de farra religiosa na igreja, mas estudar a palavra não. Eu me encontrava lá no fundo daquela sepultura com o meu Salvador, porque eu já havia sido atraído por Ele e morto com Ele na cruz, quando Ele foi vivificado, que significa a introdução da vida nele. Eu também fui. Jesus ganhou a vida do Pai, e nós ganhamos a vida que Ele ganhou do Pai, porque estávamos mortos com Ele. Irmãos, Ele repartiu conosco a vida, que é a maior bênção que se pode imaginar, que se pode pensar. Não tem outra. Então, irmãos, com Cristo na morte, com Cristo na vida, com Cristo na ressurreição,
com Cristo assentado nos lugares celestiais. Em Cristo. Pode repetir o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê? Deus, por causa da sua misericórdia, nos fez passar por todas essas experiências juntamente com Cristo, desde a cruz até o eterno assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? É como que se Jesus estivesse dizendo para nós, é como que se Jesus estivesse dizendo para você, irmão, né? Você que eu atraí para mim, você que eu fiz morrer comigo, você que foi sepultado comigo, você que ganhou a minha vida e foi ressuscitado juntamente comigo, agora você vai assentar-se comigo nas regiões celestiais. Viu? Coisa maravilhosa. Isto aqui, irmãos, o assentar nas regiões celestiais em Cristo está falando da obra consumada e do descanso. É o descanso dele e o nosso nele. Ele fez tudo para nós, a fim de nos colocar assentados juntamente com ele. Isso é uma realidade espiritual, irmãos. Cristo suportou a cruz, fez uma obra perfeita, ressuscitou, assentou-se para nos colocar assentado nele, dando-nos o seu descanso. Essa posição de sentar representa descanso do pecado, porque o pecado cansa. O pecador é cansado, é um ser cansado, dando-nos descanso do pecado e de todas as nossas obras, né? E o reconhecimento da obra irretocável de Cristo é o que significa o assentar com Ele. Ele fez tudo e assentou-se. Irmãos, só me resta reconhecer a obra que Ele fez por nós, que Ele já fez. Só me resta crer e descansar. Cristo fez todo o serviço, enfrentou o pecado por mim, enfrentou o pecado por você, nos justificou, nos perdoou, cumpriu a lei por nós, nos fez morrer com Ele, nos deu a vida dele, nos redimiu, nos santificou, venceu Satanás, nos ressuscitou e vive em nós. A única coisa que precisamos é estar nele. E você já está nele, porque Ele já te colocou nele. Então, basta só crer, irmão. Basta só crer e descansar. Não é? O salvo é alguém que foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Ele, ressuscitado juntamente com Ele, subiu com Ele e está sentado com Ele nos lugares celestiais como realidade espiritual de fé. Isto tudo é um resultado do amor misericordioso e da graça de Deus. Porque Deus fez tudo isto com a gente. Você já se perguntou? Por que Deus fez tudo isto comigo? Por quê? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Você viu? A resposta está aí. Para
mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, não é? Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar na eternidade a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, a nossa situação era uma situação incorrigível, irreversível, né? Mas entrou a graça de Deus, fazendo uma mudança estupenda em cada um de nós. Gosto do que escreveu um poeta: se as árvores todas fossem canetas, se o céu fosse papel e o oceano fosse tinta, e todos os homens fossem escrivães, nem mesmo assim descreveriam o amor de Deus. É verdade, não dá para descrever este amor de Deus por nós, não é? O apóstolo poderia ter usado apenas a palavra graça aqui no versículo 7, mas por uma questão de ênfase usou dois superlativos: a suprema riqueza da sua graça. Os séculos vindouros se referem ao futuro indefinido, à eternidade. Irmãos, Deus quer mostrar para todos a suprema grandeza da sua graça através de nós. Eu vou dizer aqui uma coisa: somos amostras da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, viu? Assim como as grandes cidades têm letreiros luminosos, fazendo propaganda de alguma coisa, nós somos as tabuletas de propagandas da Nova Jerusalém e da graça maravilhosa de Deus, viu? Eternamente demonstraremos a suprema grandeza da graça de Deus. Talvez essa seja uma das razões porque Satanás ainda não foi destruído com os seus anjos caídos. Satanás, irmãos, espalhou um fuxico de Deus, que Deus é um Deus carrasco, não é? É um Deus carrasco entre os anjos e depois com os homens, tá? Que Deus só é amado porque Ele compra os seus amores com bênçãos. Aí Deus permite uma porção de coisas com a gente para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. E quando Satanás olha para nós, ele vê a bondade, a graça e a misericórdia de Deus e fica furioso se você é nova criatura, porque você não imagina o que é ser uma nova criatura, a coisa lindíssima, o quadro gracioso do que é ser uma nova criatura. Não sabemos ainda. Então, quando Satanás olha para a obra que Deus fez, não a obra da criação, a obra da regeneração, viu? A nova criação, a nova criatura,
ele olha e ele vê a graça maravilhosa, a misericórdia e a bondade de Deus, e ele fica furioso, muito furioso. Eu sou a prova viva da bondade de Deus. Eu posso dizer isso para você. Se você não diz, é porque você não é mesmo nada. Mas eu posso dizer para os irmãos, com toda a autoridade da palavra de Deus, eu sou a prova viva da suprema e rica graça de Deus, da bondade de Deus, viu? Porque Ele me salvou, viu? Mesmo os anjos eleitos, que sempre estiveram na presença de Deus, ficam estonteados, irmãos, com o que eles veem na igreja e através dela. Tenho a impressão que os anjos de Deus, quando olham para nós, ficam fora de si. Por quê? Porque estão vendo a suprema grandeza da graça de Deus. Satanás tem um ódio terrível da gente, porque quando ele olha para nós, ele vê a suprema grandeza da graça de Deus. Tem gente que se empolga muito quando Deus livra ela de algum perigo. Normalmente ela fica falando isso um tempão, né? Deus me livrou de um perigo. Ela leva um tempo para esquecer esta misericórdia de Deus, essa bondade que a livrou. É muito pouco. Você precisa se empolgar com algo maior. Olhe para o Calvário e se empolgue, porque ali está a suprema grandeza da graça de Deus, não é? Se você olhar para o Calvário e não ficar em estado de impacto, você não está enxergando a graça ainda. Quando eu olho para vocês, gente perversa, má, até a medula óssea, e vejo o que Deus fez com os irmãos, que Cristo está em vocês, eu vejo a suprema grandeza da graça divina. Vejo como é grande a graça de Deus. Eu vejo o amor sem limite e a graça extrapolante de Deus em salvar gente tão imunda como nós. E salvar disso. Quando eu penso em mim, eu só vejo a misericórdia de Deus, irmãos. Viu? Quando eu penso em mim, eu só vejo uma coisa: a misericórdia de Deus e a suprema grandeza da graça de Deus para comigo. E agora somos propagandas vivas da sua graça no presente século e no vindouro, lá na eternidade também. Lá também a graça de Deus vai ser conhecida através do que Ele fez conosco. Amém, irmãos?